quando a igreja olha muitas vezes para a esposa do pastor, fica aquela estigma, né? É a esposa do pastor. Tem. E muitas vezes fica essa dualidade sua, né? Eu sou uma pessoa comum e ao mesmo tempo a esposa do pastor. Quais são as maneiras que você faz para cuidar de si mesma a fim de manter a sua própria identidade como o papel da esposa, muitas vezes, de um homem comum em casa, Sim. né? Como é que você se envolve também ativamente no ministério, sendo esposa do pastor, sem se sobrecarregar ou negligenciar as suas próprias necessidades pessoais? Isso. Sempre lembrando que o meu envolvimento no ministério é por coisas que Deus me chama a fazer. Nunca porque, eu sou esposa de pastor, agora vou ter que fazer alguma coisa. Não. Nunca foi assim. Graças a Deus, né? E eu gosto muito daquele texto: ama o teu próximo como a ti mesmo. E graças a Deus eu tenho entendido e aprendido isso. E eu penso que a pessoa que não se ama, ela não está habilitada a amar o próximo. Né? Então, mesmo com todos os meus afazeres, trabalho, ministério e tudo, eu não deixo de cuidar de mim, das minhas necessidades, das minhas preferências. Eu tenho meu tempo também de fazer coisas que eu gosto, porque senão a gente não suporta, só carga, só obrigação. Então a gente precisa ter o tempo da gente. Eu tenho sim, sempre cuidei disso. Que bom. A gente tem falado muito aqui, né, que é da importância da família, no envolvimento da família no ministério, né? É fato que o pastor não está sozinho, né? Até mencionei quando o pastor foi chamar a gente para o presbiterato, foi na nossa casa, conversou com a nossa família, até para que essas expectativas sejam feitas de acordo com a necessidade que o ministério exerce, né? Mas a família acaba se envolvendo junto, né? Então, por exemplo, lá em casa a Larisa se envolve muito junto, não só no cuidado do lar, mas também no apoio. Para você, qual a importância do envolvimento da família do pastor? E ao mesmo tempo, juntando nisso, como vocês trabalham junto para estabelecer limites saudáveis para vocês entre o ministério e a vida familiar? Estratégias práticas, por exemplo, para você chegar em casa: pastor Noidi, aqui você está em casa comigo, família, não é igreja, né? Uma vez eu brinquei que o pastor Noidi, ele sai de férias e fica mandando e-mail, né? Precisando de coisa, WhatsApp e tal. Falei, pastor, o senhor está de férias, descansando, mas é da personalidade dele isso, mas ele sempre fala também da necessidade do descanso, do pastor descansar. Como é que vocês conseguem equilibrar isso a fim de fazer com que ele mesmo, na função de pastor, se desconecte um pouco das suas funções ministeriais e focar na família? Porque muitos ministérios, às vezes, a família é deixada para trás em prol da igreja, né? Mas se a família deve ser a prioridade, como é que você trabalha com ele isso dentro de casa? O ministério é algo assim apaixonante, muito envolvente, mas suga demais. Suga demais. E muitas vezes acontece mesmo do pastor se entregar demais, e às vezes esposas de pastor também, né? E as que não se entregam e que não aceitam isso, sofrem demais de ver seus maridos totalmente voltados para as coisas da igreja e para casa não. Então, embora você conhece o pastor Noidi, sabe da paixão dele pelo ministério, mas ele é muito cuidadoso com a gente, comigo, com a família, sempre preocupado. Ele não é esse pastor, meu dia de folga é tal e nesse dia ninguém me liga, não. Ele está sempre ligado em tudo, em todos. Mas às vezes ele percebe, fala, eu preciso sair do foco, eu estou esgotado. Ele mesmo, a gente vai dar uma saída. Às vezes eu nem estou muito afim de ir, estou bem, fazendo minhas coisas e tal, mas ele mesmo, está na hora da gente sair. E ele fala, você também precisa ir. É ele que toma essa iniciativa, não sou eu. Mas é claro que no caso de mulheres que passem por isso, elas precisam ajudar, sim. O esposo tem que sentar, conversar, olha, estou me sentindo sozinha, estou me sentindo
largada por conta da igreja, ou então, quando o marido chega em casa, faz uma surpresa para ele, prepara uma mesa, você já sabe que ele vai vir a 1000 por hora fazendo coisa, dá um susto nele. Prepara um lanchinho diferente, uma mesa, estou esperando você para você dar uma relaxada. Tem que ajudar. Sim. Deus nos fez para ser auxiliadoras, né? Então, mesmo que você, esposa de pastor, esteja aí um tanto chateada, porque a gente ouve muito reclamações de esposas, mas elas sofrem caladas, elas não falam, não conversam, não criam situações para mudar essa realidade, né? Então, é preciso... E para isso, tem que pedir direção de Deus mesmo, porque na carne a gente já fica, né, bravo e quer resolver na marra. Não é assim, é tudo com muito amor. É legal, você falou que às vezes você percebe que ele precisa de descanso e ele também percebe, né? Percebe. Então é uma ajuda mútua, né? Que muitas vezes a gente está tão envolvido e tão focado no problema que a gente não percebe o esgotamento que a gente está, né? Então você precisa ter alguém que fale para você, bom, agora é hora de você se retirar um pouquinho, né? Sim. Bom, o ministério pastoral, né? Você falou assim, é apaixonante, mas também é repleto de desafios, alegrias, mas também de dores, de lutas, que muitas vezes elas são incompreendidas, né? Mas fazem parte da realidade do ministério pastoral. Nas lutas dos ministérios, do ministério pastoral, o pastor muitas vezes é uma figura que se encontra sozinha. Eu tive a oportunidade já de sentar com alguns pastores, não só o pastor Neidi. Graças a Deus o pastor Neidi tem o privilégio de falar assim, que tem amigos, né? Mas eu já sentei na frente de pastores que já me disseram que não tem amigos. Muitas vezes ele é obrigado a absorver coisas sozinho e na maioria das vezes ele é alguém que sofre calado. Não pode dividir, não tem com quem dividir a carga do ministério ou até abrir o seu coração, né? Quais são as principais formas que você tem de dar para ele esse apoio emocional e espiritual quando passa por esses processos? Você entende que o seu papel como esposa de pastor, em meio a muitas crises do ministério pastoral, também é ajudá-lo a, muitas vezes diria até apacentar o coração dele? Sim. Você falou questão de amigos, de pastores que dizem que não têm amigos. Vou pegar um gancho aqui para dizer o seguinte. Amigos, muitas vezes, a gente tem que construir também, né? Então, o Noidi sempre procurou ter amigos, ouvir amigos, procurar pastores experientes. Ele tem essa humildade. Desde novinho ele é assim. Desde novinho. Eu me lembro, numa das igrejas, ele estava passando por um problema terrível. Novinho, pouca experiência. Sabe o que ele fez? Ele chamou um dos pastores daquela igreja, que tinha sido pastor ali há muitos anos, convidou para vir pregar. Ele ficou em casa e tomou refeição com a gente. Ele falou, não sei o que fazer, reverendo. Um pastor de expressão. Mas esse homem falou rasgado para ele, sabe? E deu muitos conselhos sábios e me chamou. Dona Deise, venha aqui que eu quero falar com a senhora. Então, tem isso. Mas o primeiro ombro que o pastor chora é o da esposa. E eu fui descobrindo isso. E pensando o seguinte, meu Deus, mas tudo que ele sofre, tudo que ele passa, por tudo que ele chora, eu também choro. Por tudo que dói nele, também dói em mim. E eu estou para dizer que dói mais na mulher do que no próprio pastor. E algumas mulheres, às vezes, ficam iradas com as pessoas que causaram o problema, que estão causando. Às vezes querem sair na defesa, querem falar, querem discutir. E isso só complica a situação, né? Então, eu fui percebendo isso, prestando atenção, falei, Senhor, eu não sei como que eu posso ser ombro para ele se eu também estou sofrendo. Mas então, se é assim, o Senhor nos fez auxiliadoras idôneas, me ensina a ser essa auxiliadora idônea.
E, a propósito disso, esse termo auxiliadora idônea, na origem, no original da palavra, é um auxílio, é a mesma designação para Deus é o nosso auxílio. Eu falei, opa, então a auxiliadora que Deus criou, ela é uma auxiliadora poderosa. Sim. Porque se está comparando com o auxílio poderoso de Deus, então, Senhor, eu quero ser essa auxiliadora poderosa, me ensina. E aí Deus foi me mostrando o seguinte, seja ombro para Ele, quando Ele vier reclamando de alguma coisa, não fique escafunchando e pondo mais lenha na fogueira. Procura acalmar o coração dele. Vamos deixar isso, vamos orar, vem aqui, vou fazer um lanchinho gostoso para você. É fácil agradar com uma comidinha boa e tal. Acalmar o coração, porque a mulher é o termômetro da casa. Se ela estiver bem, se ela estiver firme, o marido fica bem, os filhos ficam bem. Mas se ela se desequilibra, toda a casa fica avariada. E eu fui aprendendo isso, fui entendendo e fui pedindo a Deus. Falei, Senhor, e agora? Quem cuida de mim? E aí o Senhor, de uma forma assim, a me fazer sentir o coração dele, foi como se ele me dissesse, cuida dele, que eu cuido de você. Ah, que delícia! Aprendi isso e tenho procurado pôr isso em prática. Amém.